Boa noite. Estava aqui acompanhando, atento à fala anterior, né? E gostaria até de seguir um pouco a partir dela em algumas questões. Mas antes de tudo, queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Então logo o Danilo escreveu para mim, acho que isso o ano passado, dizendo que queria organizar essa atividade aqui em Santos. Eu de pronto respondi, né, com disposição aqui para vir. Fico muito feliz, gostei demais de conhecer esse teatro maravilhoso aqui, e de ver a quantidade de pessoas presentes numa noite de sábado, né? Não é pouco, isso é muito significativo. Parabéns pelo trabalho e pela ação. A ação que é mais que necessária, porque a gente está vivendo em tempos de urgência histórica. A humanidade está passando por um processo de transformação que, se não acontecer uma alteração de rota rapidamente, a gente vai acompanhar novas situações, como a tempestade que abalou aqui o litoral, abalou Santos na semana passada, que foi praticamente um ciclone, né, que veio para cá de uma forma atípica, na velocidade dos ventos e tudo mais. Isso é um indicativo de transformações profundas, mas essas transformações que estão ocorrendo no planeta, elas se revelam também com o soterramento de comunidades inteiras, como houve em Brumadinho, como houve em Mariana, com destruição, a morte de um rio, né? O Rio Doce morreu, e morreu fruto da ganância, e da ganância de um sistema que transforma a vida em coisa, e transformou um rio vivo em um rio morto, né? É isso que ocorre. E portanto, esse sentido de urgência histórica, ele está mais que colocado. Em outros momentos a gente podia trabalhar com a paciência histórica. Eu sou historiador, inclusive, sempre trabalhei com esse conceito, com essa ideia da paciência histórica. Mas agora a gente tem que cambiar, tem que trocar a urgência. A urgência por quê? Porque nós vivemos num sistema que ele é, intrinsecamente, ele é moldado a partir da ideia da acumulação e da produção infinita. Aqui fica melhor que só que eu fico sem a luz, né? Então eu tenho que voltar para ver vocês aqui. Mas nós vivemos em um sistema em que a lógica dele é a da acumulação infinita de bens e recursos. Nós vivemos num planeta finito. São conhecíveis os recursos existentes no planeta. Mas a gente subir aqui 12 quilômetros aqui, ir para fora, nós vamos sair da atmosfera. 12 quilômetros é uma camada muito tênue que nos envolve e que nos protege aqui nesse sistema chamado planeta Terra, não é? E se nós vivemos em um planeta que é finito, como nós escolhemos viver num sistema econômico, que é o capitalismo, que ele é baseado na acumulação infinita? Quando ele para de acumular, ele entra em crise. É assim que ocorre. Isso já existem estudos sobre todo esse processo, as crises cíclicas que vão ocorrendo. Então, nós estamos nessa encruzilhada. Ocorre que o grau de acumulação e de exploração dos recursos do planeta, e o seu conjunto de recursos, né, não só os recursos humanos, né, ele chegou a um determinado grau de exploração que a gente está passando por uma transformação agora climática e também civilizatória. Daí o tema, quando o Danilo me convidou,
que eu sugeri, ele perguntou o que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar do bem viver em tempos de barbárie, porque o caminho que a gente vai, a partir desse momento aí, que eu diria que tem mais 3, 5 anos, para a gente decidir se vai para um caminho ou outro, é o caminho da barbárie. Ele não é um caminho civilizatório. Tanto que todas essas alternativas, né, distópicas do mundo e todos os processos de regressão que a gente tem visto na política, na convivência social, na ausência de diálogo, na busca por tensionamentos e guerras e tudo mais, ele é fruto também dessa encruzilhada que a gente está vivendo. E por que bem viver em relação à barbárie? Porque o bem viver é o modo bom de viver. É o modo bom de viver que está no modo guarani de ser, que é o Tecô Porã. Viver bem, cuidar bem da sua casa. Esse é o modo bom de viver. Quando a gente fala, às vezes, de preservar um território, uma área ambiental, e ao mesmo tempo pensa em expulsar aqueles habitantes que construíram esse modo bom de viver e que exatamente levaram a que esses territórios fossem preservados, a gente está cometendo uma esquizofrenia, porque exatamente quem construiu a ideia de viver no entorno, não é? De viver bem num determinado ambiente que propiciou que aquele ambiente fosse preservado, a gente acaba expulsando essas pessoas desse território. Ao expulsá-las, nós expulsamos justamente os guardiões da defesa daquele território. Então, ao invés de proteger o território, uma área ambiental, nós estamos destruindo essa área ambiental. E aí eu queria puxar para uma pergunta que leva a essas duas questões, a questão da encruzilhada histórica que nós estamos vivendo, da urgência histórica de tomarmos medidas para redefinirmos caminho e da convivência com o ambiente, que é a grande contradição que nos cerca, que é a contradição entre vida e sistemas. Existem os sistemas naturais, né? O planeta é um sistema, o sistema solar, o cosmos, os microsistemas também, e existem aqueles sistemas históricos que foram pensados, idealizados e sendo organizados pelos seres humanos, né? Que sistemas são esses? Sistema Estado, sistema mercado, sistema igrejas, sistema de educação, né? São os sistemas que nós fomos construindo enquanto civilização, enquanto humanidade, ao longo de alguns milênios e séculos, né? Mas aí, nesse momento de encruzilhada histórica, nos cabe fazer a seguinte pergunta: se foi a humanidade que formou esses sistemas, por que esses sistemas não servem à humanidade? É a humanidade que serve a esses sistemas. E essa é a questão que se coloca. Às vezes, como eu estava ouvindo o Binho, né? Não estou achando o Binho aqui. Colocando sobre a questão do banqueiro. Às vezes a gente for conversar com o banqueiro, uma pessoa muito agradável e que tem interesses assim muito próximos dos nossos, cotidianamente, individualmente. Gostam de arte, gostam de bons projetos sociais e tudo mais. Mas entram nessa lógica de um sistema, como nós todos entramos na lógica do sistema. Por quê? Porque todos os sistemas, eles são organizados, eles precisam se auto-organizar e têm que se desenvolver a partir da lógica da autopreservação. Ele é uma combinação entre caos, veio lá o Big Bang, explodiu tudo, depois tem uma ordem, e vai se estabelecendo uma ordem no universo. É assim que funciona e é fácil de a gente explicar isso. Quem gosta de astronomia
percebe muito bem. É maravilhoso a gente ver ali alguém que fez, um conjunto de pessoas fazer um cálculo para lançar um foguete, mandando um pequeno robô a Marte, e ele cai com uma diferença de 300 metros do cálculo original, não é? Isso é possível porque existe uma ordem. Se não houvesse a ordem, a gente soltava o foguete, não sabia qual seria o destino dele, né? Então é possível calcular, ou seja, há uma lógica e uma ordem nisso. Mas essa ordem foi resultado de uma desordem, foi resultado de um caos. Quando se estabelece a ordem dentro do sistema, o sistema ele funciona como um atrator que faz com que todos os outros corpos, também, não só os tangíveis, mas os intangíveis, eles começam a orbitar em torno dessa ordem. É assim nos sistemas humanos também. Qual é a ordem do sistema Estado? Como o Estado se organiza? O Estado não é... no início seria um rei, uma divindade, que reunia poder, não é? O guerreiro mais forte de uma tribo. Depois o Estado foi se sofisticando, né? Mas o Estado é um ente abstrato, não é um prédio, né? O Estado envolve um conjunto de normas, de leis, legislação, de operadores dessas normas, dessas leis, e a gente vai e obedece o Estado, não é? Por quê? Porque ele tem um atrator muito claro, que é o atrator do poder. Então, o poder, ele vai aglutinando, as pessoas se submetem a esse poder e até consentem que outros concentrem mais poder, né? Nesse sentido de transferir essa responsabilidade, e assim ele funciona. E é na lógica do poder que o Estado se estrutura. Tanto que é muito comum, às vezes, a gente conversar com alguém que tem uma experiência, por exemplo, um líder comunitário, aí ele ocupa um cargo de Estado, qualquer que seja, e a gente acha que ele mudou. Não é assim? O fulano era tão bacana, tal, mas ele foi lá ocupou um determinado cargo e ele mudou. Isso não é só um problema da virtude individual, é da lógica do sistema mesmo, porque os sistemas eles vão moldando os seus operadores. Tanto quando a gente pensa numa determinada profissão aqui, sem fazer estereótipo, mas o hábitos, o jeito de ser de determinadas profissões, a gente imagina mais ou menos, né, o comportamento de um educador, de um delegado, de um juiz, né? O sistema ele vai definindo o jeito de ser, a maneira de ser. O sistema mercado é a mesma coisa. Ninguém escreveu, não está escrito a lei da oferta e da procura. Mas a gente a cumpre, a obedece, e a gente se sujeita a isso. Dinheiro é uma abstração absoluta de transferência de valor, né? Dinheiro é um pedacinho de papel aí e a gente também compreende como funcionar nesse processo. Qual que é o atrator do sistema mercado? O dinheiro. E ele é muito claro. E aí ele molda comportamentos. Por vezes um artista criativo desenvolve um trabalho inovador em música, e aí ele entra para o mercado fonográfico. E a gente fala, poxa, mas o trabalho dele ficou medíocre, ficou pasteurizado. Exatamente porque a lógica do mercado é de estabelecer determinados padrões, médias. Claro que existem aqueles que fogem desse quadro, mas aqui eu estou falando no grosso modo, né? Sistema educacional, mesma coisa também. Tanto que a educação forma, e a forma deforma a forma. No sentido de que vai se perdendo, vai se definindo uma formatação, né? Desde cedo, com os jovens, as crianças, né? Uma brincadeira também aí com meu amigo Binho de pedagogo, né? Paidagogos, vem do grego, que é o escravo que conduzia as crianças. O pajem que conduzia as crianças, né? Um escravo que escravizava. E por quê? Porque vai se fechando em construção de métodos, né?
e aí o método ele deixa de lado os conteúdos e a gente começa a entrar também naquele vício da forma, das metodologias, e não sai das metodologias, não sabe, daqui a pouco não sabe nem para que funciona a metodologia em si, e o final é sempre a metodologia, né? Não a filosofia que vem antes da metodologia. Então também o sistema de educação é assim. E assim por dentro do sistema igreja. Qual é o mediador no sistema igreja, né? São exatamente, na verdade, no sistema da construção das religiões, né? É a relação de subordinação, são os dogmas, a estruturação da igreja. Bom, aqui eu falei bem rapidamente, porque, enfim, não temos tanto tempo para discutir isso. Mas se de um lado esses sistemas humanos eles criaram reguladores muito precisos para a sua autopreservação, do outro lado nós temos a vida. E a vida ela tem uma série de mediadores que fazem com que a vida tenha toda essa beleza, seja resultado desse milagre, tenha toda uma indeterminação, mas ela funciona de uma maneira muito variável. Não dá para dizer que existe um regulador único da vida. Há vários reguladores. As necessidades humanas, as necessidades básicas são reguladores. E a partir dessas necessidades, que são várias, a gente vai tomando atitudes, também os desejos, também as condutas entre as pessoas. A gente poderia, num quadro de diversas variáveis para a vida, a gente poderia escolher alguma para ser mais preponderante. Alguém já falou do amor, acho que o pessoal não ouviu muito, mas enfim, já se falou disso também. Mas se encontra mediadores outros, né, para regular a vida, né? Mas no dia a dia nós somos movidos por instintos, por sentimentos como o do amor, mas também como do ódio. E aí bota os 7 pecados capitais todos e mais um conjunto de variáveis, né? De modo que aqui nesse grupo a gente pode estar estabelecendo uma relação de busca de consenso, de busca de equações comuns, mas não conseguimos chegar a ela, porque de uma pessoa para outra há sentimentos de desconfiança, de inveja, de ódio, de disputa de poder, e a gente aí acaba não conseguindo achar esse denominador comum. Como os sistemas encontraram esses denominadores comuns: Estado, poder, mercado, dinheiro e por aí vai. O desafio está, e nesse momento, né, mais que em qualquer outro momento da história, em encontrarmos esse denominador comum. A humanidade, ela inclusive se regula com alguns denominadores comuns. Com povos indígenas, a vingança é um denominador comum na relação entre vários povos. E se estabelecem processos de mediação, um conjunto de normas, de condutas. Na Europa Mediterrânea também tem um livro até que eu acho que talvez alguns de vocês devam ter lido ou assistido o filme, que é o Abril Despedaçado, do Cadaré, um autor albanês, que ele fala exatamente de toda uma... e que foi o Walter Salles, banqueiro, que fez um filme maravilhoso, para a gente ver a contradição das coisas. O que fez o filme Abril Despedaçado, alguém assistiu com o Rodrigo Santoro? Deve ter uns 10 anos, alguém viu esse filme? Ele basicamente fala de normas, aí ele é ambientado no Nordeste, e ele fala de normas de vingança em que duas famílias estão em disputa, uma enfrenta a outra. Quando tem uma morte, aí se estabelece uma trégua entre as famílias, se coloca a roupa do morto, a camisa do morto para secar num varal,
sem lavar, né, ensanguentada, até que ela amarele, né? Nesse período funciona a trégua. Quando a camisa ela é amarelada, né, quando o sangue fica amarelado, aí a outra família pode quitar a vida de uma pessoa daquela família. E assim vai, é uma lógica, funciona. Na Sicília, aí é a vendetta, né? Ela funciona de uma forma intensa. Ou seja, a humanidade ela já encontrou reguladores. Não, então, mas o que ocorre? A humanidade encontra esses reguladores. Ela poderia encontrar outros, porque são reguladores elegíveis. Se pode eleger a vingança como um regulador, pode-se eleger também a solidariedade. Mas aí, mas para escolher esse regulador e que ele consiga ter uma preponderância em relação a outros reguladores da vida, a gente precisa exercitar. Porque como humanidade, nós somos resultado daquilo que nós fazemos de nós. A característica da cultura, ela é exatamente a de que ela permite com que a humanidade ela se autocultive. Cultura é isso, vem de cultivo. Então, se a humanidade se autocultiva, ela pode se autocultivar escolhendo a vingança ou se perdendo num conjunto de reguladores, e aí matematicamente é fácil explicar. Enquanto você tem aqui a vida com uma série de reguladores, você tem aqui o mercado com um regulador. Então ele funciona como um atrator, ele puxa aqui. O que seria necessário é que a vida encontrasse um mediador suficientemente forte para fazer frente a esses outros reguladores e até para estabelecer um convívio e ir resgatando os sistemas humanos para servirem as pessoas e a vida, e não mais a vida servindo a esses reguladores. Um deles poderia ser a solidariedade. A construção da solidariedade, no entanto, ela não é uma intenção, ela é fruto de um exercício que a humanidade precisa fazer. E esse exercício, ele depende da construção da combinação de alguns fatores. Um deles é a possibilidade de que as pessoas falem por elas mesmas e que elas consigam adquirir voz. E que elas consigam se auto-reconhecer. Tem até um estudo de um psicanalista francês, né, o Lacan, que trabalhou um pouquinho depois do Freud, pegou uma fase de intersecção com Freud, que ele percebeu que há um momento vital na formação da personalidade de todas as pessoas. Todos nós passamos por essa etapa, que é a etapa em que a criança bem pequena se vê refletida no espelho e reconhece que aquela é a sua imagem. Isso, do ponto de vista individual, acontece, mas do ponto de vista social, não acontece. E grupos sociais não conseguem se verem refletidos no espelho e completarem um processo de autoidentificação, ou seja, de construção da identidade. Hoje, inclusive, tem avançado bastante uma série de movimentos, digamos assim, entre aspas, né, grosso modo, nem é o tema da minha fala aqui, mas esses movimentos identitários, né, que são muito necessários para a definição de identidades de grupo. Mas, por outro lado, quando a gente limita a construção de ambientes de convívio social apenas a construção da identidade, novamente nós sucumbimos aos atratores mais poderosos dos sistemas. É necessário que a identidade ela faça um exercício contínuo de prática da alteridade. Quando a identidade não vem acompanhada do sentimento da empatia e da alteridade, que é a capacidade que uma pessoa tem de se ver na outra, de se sentir no outro, de se transpor para o outro, ela não... O próprio fortalecimento identitário acaba sucumbindo à lógica dos sistemas. Então ele precisa vir sempre combinado, identidade
mais alteridade igual a solidariedade. Aí poderia ser um mediador potente nas relações de vida. Se fala, dentro da lógica do sistema, dentro da lógica aí do capitalismo, ainda mais nos tempos atuais, de hipercompetitividade, de hiperexploração, de coisificação de todas as relações, de que a natureza humana é intrinsecamente egoísta, não é? E competitiva. A gente é formado assim. Mesmo escolas interessantes, aí vai ver lá a propaganda, vem para cá, só os melhores, os que vão, os mais fabulosos, os mais não sei o quê, não é assim? A gente vai construindo nesse sistema. Todavia, não é fato que a humanidade se fez como através do egoísmo e da competitividade, de maneira alguma. Imaginem no tempo das cavernas, na pré-história, se alguém descobrisse a propriedade medicinal de uma planta e que servia para curar uma dor de barriga e ela não compartilhasse com o restante das pessoas do seu grupo social. Quando ela viesse a necessitar daquele cuidado, daquela planta, ela poderia morrer, porque ela não passou aquele conhecimento adiante, que seria fundamental para a sobrevivência dela, ou quando ela precisasse do fogo, se alguém aprendeu a reter o fogo, a fazer o fogo e não compartilhou com os outros. A humanidade, ela se desenvolveu compartilhando conhecimentos. Isso é muito claro quando nós nos remetemos às culturas tradicionais, sobretudo aquelas de transmissão pela oralidade. O que faz com que uma cultura tradicional ela mantenha a sua linha de cultura transmitida ao longo de séculos ou milênios, não é? Exatamente essas relações de confiança em que um passa a história para o outro. Eu tive a oportunidade de passar um bom tempo com vários povos indígenas na Amazônia. Ao final da tarde, todos se reúnem, aí no Xingu, por exemplo, eles se reúnem para contar histórias e repetir histórias, porque a oralidade implica na repetição constante, e algo que sempre chamou muito a minha atenção é que eles chegam em 30 gerações a partir da linha de ascendência. Eu chego na minha bisavó e paro aqui, que chegou aqui por Santos também, veio lá do Vêneto, minha nona. E se você vai no Xingu, tranquilamente qualquer pessoa vai te dizer a linha de ascendência dela por muitas e muitas gerações, e cada história. Também nesse processo da transmissão das culturas tradicionais, que se dá pela oralidade, ao sentido do sagrado da palavra. A palavra tem força, a palavra é sagrada. Nós perdemos isso, não é? A gente tem que assinar, ir num cartório, assinar um determinado compromisso. Isso se perdeu também. Mas se a gente observa essas culturas tradicionais, a gente vai vendo que, na verdade, a humanidade ela foi se organizando a partir dessas relações de confiança. E relações de confiança que se estabelecem dentro do contexto do ambiente. Nós usamos de uma forma, grosso modo, falamos aí do desenvolvimento, né? Desenvolvimento educacional, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, né? Mas vamos olhar o sentido da palavra desenvolver. É se separar do envolvimento. É colocar, inclusive, a humanidade à parte do meio em que ela vive. Para povos tradicionais não há como falar de desenvolvimento. Talvez fosse melhor falar em reenvolvimento. Como também nem há como falar de conceitos como arte dissociada do processo comum da vida. Para povos indígenas não existe o conceito de arte tal qual nós conhecemos, não é? Por quê? Porque a arte faz parte do cotidiano, ela está presente no corpo das pessoas, ela está presente no fazer, de quando a pessoa acorda até quando ela vai dormir.
mas nós separamos. Como separamos arte de técnica, separamos, nós, eu digo, civilização ocidental, a grosso modo, né? E que resultou nesse modelo, nesse sistema capitalista e que se espalha aí se espalhou por todo o globo, né? Arte de técnica foi separada, engenharia de arquitetura, sentimento e razão, emoção e razão. Na verdade, isso está junto. Pensamento racional e o pensamento mágico, né? Nós nos educamos nos últimos 300 anos a reprimir esse nosso pensamento mágico. Mas o que é a magia? A magia ela sempre esteve presente na história das civilizações e dos povos. É um fenômeno recente a apartação da magia do processo de inteligência e de elaboração da vida. E o que é a magia? É fundamentalmente o reconhecimento da nossa inteligência intuitiva e da nossa inteligência emocional. Há que reencontrar. Não estou também dizendo que a gente vai para a magia, deixar de lado a razão. Não, tem que ter uma combinação entre razão e magia, entre a emoção e o racional. Por exemplo, que se dá aqui no exemplo simples, né? Quando os palhaços entraram aqui, e eu mesmo já estou me estendendo na fala, é bom parar, porque em alguns momentos a gente para e começa a dançar, começa a cantar, se dá as mãos, né? Se dar as mãos é muito mais significativo do que falar ou fazer um discurso sobre a solidariedade, sobre as relações de confiança também. Por quê? Porque a gente vai estar praticando isso em cada manifestação. Eu diria que quando a gente fala de bem viver, e o bem viver hoje ele é conceituado também, começou a essa discussão a partir dos Andes, aí em esferas acadêmicas, mas sempre a partir da observação do modo de ser, de pensar e de agir dos povos andinos. Começa com o Sumak Kansai, do Quechua, que é o bem viver, o Sumacamanha, em Aimara, ou aqui, que a gente tem com os nossos vizinhos, temos vários povos. Guarani aqui, que é o Tecô Porã, que tem o mesmo sentido, e que se encontra também com a permacultura, que a permacultura é o que? A observação do modo de ser dos aborígenes da Austrália, e que se encontra com uma palavra que vem da África, que é o Ubuntu, e que atravessou a África de que jeito? Se aquelas pessoas escravizadas, submetidas a um horror, a um holocausto, foram 12 milhões de pessoas que foram expropriadas da África durante séculos, que atravessavam o Atlântico sem saber para onde iriam, só com panos, com trapos. Metade das pessoas que adentraram em um navio negreiro jamais chegaram no porto de destino, eram jogados, alguns eram utilizados como lastro para o navio mesmo, não é? E como que eles conseguiram trazer uma cultura tão rica, tão forte? E inclusive no processo de escravização, essas pessoas eram misturadas, né, propositadamente, para que não houvesse um processo de uma convergência entre elas. Aí se colocavam povos que disputavam entre si, que falavam idiomas diferentes, né? Sempre no mesmo navio. No processo de escravização, Portugal ocupou o arquipélago de Cabo Verde, que não tinha população. Em Cabo Verde, ele não era habitado até o século XV, né? E, aliás, Cabo Verde, eu não sei se é mais americano ou mais africana, né? Mas eles misturavam as populações ali, que ficavam durante meses aguardando o envio para um processo de escravização. E não tinham nada.
Inclusive tem a história do baobá, que as pessoas tinham que dar 7 voltas no baobá para deixar para trás toda a sua história, todo o seu conhecimento. Mas como que eles trouxeram uma cultura tão rica, uma sabedoria tão rica, religiões que vieram para cá, e formas de arte, e formas de manifestação, e formas de expressão, idiomas sofisticados, com cosmologias e tudo mais. É que tinham algumas pessoas que podiam adentrar junto a eles. Eram pessoas que eram músicos e que tinham instrumentos musicais que os europeus não conheciam. Na verdade não eram europeus, eram brasileiros, porque no século XVIII o escravista era conhecido na costa da África pela alcunha de brasileiro. E eles não conheciam esses instrumentos musicais também, umas tranças enormes, e uns tecidos e umas túnicas. E essas pessoas estranhas para aqueles escravizadores, elas conseguiam adentrar, elas conseguiam chegar, atravessaram até o mar, foram até Cabo Verde, e vendo aqueles povos acorrentados, elas adentravam no meio deles e começavam a gritar, e gritavam muito, e os escravizadores, os colonizadores, eles não mexiam com elas porque achavam que eram feiticeiras. E eles gritavam tanto, e daí surgiu uma palavra, que eram os gritadores. E esses gritadores, na verdade, eram as bibliotecas vivas dos povos africanos, principalmente na região do Mandé, que é na África subsaariana, e que em cada povo tinha uma determinada palavra para designar esses sábios, essas bibliotecas vivas, não é? E no Mali é Dieli, que se mantém até hoje, né? Mas os europeus unificaram com o nome de gritadores. Depois, no século XX, jovens estudantes do Senegal e de países de colonização francesa resolveram unificar essa palavra na palavra griot, que são essas enciclopédias vivas do saber tradicional. Bom, e aqui para o Brasil a gente abrasileirou para griot, né? E de onde veio? O que significa esse conhecimento? E toda essa força desses griots, né? Exatamente, foram enciclopédias que atravessaram o Atlântico, de saberes tradicionais. Daí, inclusive, a filosofia do Ubuntu, a filosofia e o entendimento de que a minha humanidade, ela só existe se ela está indissoluvelmente relacionada à humanidade dos outros. Eu não posso ser humano se a minha coletividade não é humana. E não tem esse sentido de humanidade. Inclusive, para a filosofia tradicional africana, não existe o conceito de indivíduo. O Ubuntu, que a gente depois traduz, o Ubuntu vem do Banto, né? E foi aplicado, inclusive, na África do Sul, pelo Desmond Tutu e pelo Mandela, no processo de superação do apartheid. Então não é algo idílico que veio de algum momento, não, teve uma aplicação prática. É uma filosofia. A gente é que não trata como filosofia, como não tratamos o Tecoporã como uma filosofia. É preciso tratar. Porque quando a gente trata, quando há esse encontro, e há esse sentido do reenvolver, não é? E que ele pressupõe uma série de ações, como o rompimento com o antropocentrismo, o rompimento com o individualismo, outra ideia de organização social que não é baseada na competição, no egoísmo e tudo mais. Quando a gente consegue fazer isso, a gente constrói uma outra forma de ser nos tempos atuais, que seria o bem viver, né? Que é a tradução que mais se condiz para essa outra forma de ser. E em que consiste basicamente o bem viver? Em 3 harmonias. A harmonia do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com a coletividade humana e da coletividade humana com os demais seres.
Isso também está muito presente com os povos amazônicos. É o que o antropólogo Viveiros de Castro conceituou como perspectivismo xinguano. Para os povos amazônicos, e sobretudo do Xingu, não existe esse conceito de humano. O humano é a partir da perspectiva de cada ser. Quando o humano, né, o indígena, ele olha para um porco do mato e ele quer caçá-lo, o porco do mato se vê como humano e vê o indígena como um monstro que vai caçá-lo. Quando uma onça ela observa um ser humano, a onça se vê como humana e o ser humano ela vê como caça. Então depende da perspectiva de cada um. Então um outro conceito que vai adentrando nessa ideia do bem viver, que aí sim ele se aproxima com uma série de construções epistemológicas do conhecimento ocidental, aí como a sociocracia, como outras formas de organização social. Eu não diria o socialismo, porque o socialismo é muito produtivista, né? Mas com o ecossocialismo, sim, aí ele vai se aproximando. E como uma alternativa ao capitalismo, porque o capitalismo é essencialmente, assim como o socialismo tal qual se trabalhou no século XX, ele é essencialmente produtivista e ele busca a absorção infinita dos recursos, e isso é ilógico. Como é ilógico também, e é bizarro a gente considerar natural que exista uma hiperacumulação de bens para algumas pessoas. Hoje se contabiliza, já está tendo empresa trilionária, né? Pessoas bilionárias, trilionárias. No tempo que eu lia Tio Patinhas, tinha assim, os quaquilhões e tal. Agora já está chegando nos quaquilhões, né? Com um indivíduo. É uma hiperconcentração de poder que é absolutamente ilógica. Mas como nós não construímos um mediador suficientemente forte para fazer frente à lógica dos sistemas, a gente vai sucumbindo a essa lógica dos sistemas e vai sendo coisificado. E nesses tempos, agora, o que em outras épocas seria possível encontrar válvulas de escape, e eu vou meio terminando por aqui, aí abrindo, né, se alguém quiser, não sei, tem abertura para fala? Acho que não, né? Ou se tiver, estou aberto aqui. Deve estar para se apresentar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. E a gente vai perdendo essa possibilidade de mediação. Aí, terminar lembrando sempre uma poesia muito bonita que foi escrita em 1946, naquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que é A Rosa do Povo, né? E tem um verso que é: são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas, e me revolto. O momento agora tem que ser o da rebeldia e da revolta, exatamente porque nós estamos diante desse quadro de barbárie. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Aí lembramos também do Torquato Neto, né? Eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Mas agora a gente não tem tempo a perder. E vocês aqui em Santos, vocês viram isso a semana passada. E a gente está vendo isso em todos os lugares. Nós vimos na costa de Moçambique. Nós estamos vendo com processos de roubo, de desaparecimento das águas, de desaparecimento do ar. E mais que isso, a gente também construiu uma esquizofrenia social que a acumulação e a expropriação do planeta ela chegou a tal grau que agora a gente está roubando das próximas gerações. Nenhum animal instintivamente faz isso, a não ser o ser humano. Individualmente, a gente jamais roubaria a ar e a água dos nossos filhos, não é? Nem como. Eu tenho um filho, eu não vou querer roubar a água dele, não vou querer roubar a comida do meu filho. Isso individualmente. Mas enquanto sociedade, comandada pela lógica dos sistemas,
nós naturalmente roubamos a água, roubamos o ar, roubamos a comida, roubamos o futuro, roubamos o clima das próximas gerações. É o que tem motivado, aí eu falo aqui dos povos tradicionais, mas lá na Suécia, uma menina autista, ela é Asperger, a menina Greta, com 16 anos de idade, começou a fazer greves às sextas-feiras em frente ao Congresso da Suécia. E ela individualmente, como uma menina, começou a ir, ela tem 16 anos. Agora ela se espalha, ela vai pela Europa, está havendo um processo de levante de jovens de 12, 13, 15 anos, né? É a greve pelo futuro, né? Que está sendo feita lá e que também espero que em breve chegue aqui conosco também, né? Isso é necessário. Mas não adianta também a gente olhar para a menina da Suécia e temos os Guarani aqui no Rio Silveira, em Boracéia, na fronteira aqui entre Bertioga e São Sebastião, temos aqui em São Vicente, né? E não olhamos também para esses. E por isso, positivamente, se olha aqui, né? Esse processo, inclusive, de se pensar, essa explosão criativa, a criatividade, ela se dá por aí. Ela não se dá no momento em que a gente transforma, vai bolar alguma coisa, alguma ideia absolutamente genial e guardada para si. Não, a criatividade, ela se dá quando ocorre exatamente esse processo de encontro. Por último, estava falando da construção, da mediação da identidade com a alteridade, que resulta, né, uma equaçãozinha, né? I mais A, né, identidade mais alteridade, igual a solidariedade, né? O que dá a liga para isso, nessa equação? A gente tinha que botar uma chave aqui. A arte. E por que a arte? Porque de todas as habilidades humanas, e a origem da palavra arte, né, vem do latim arte, artem, que é habilidade, né? E, inclusive, um padeiro, ele tem a sua arte. Aliás, a gente pegar nossos avós era comum, eu me recordo disso, que eu tenho família de origem italiana, morava no bairro da Vila Industrial, em Campinas, e era comum um se apresentar ao outro com a pergunta: qual é a sua arte? E ele dizia: eu sou pedreiro, eu sou marceneiro, eu sou carpinteiro. Se perdeu essa possibilidade de se considerar isso como arte, né? Mas a arte, de todas as habilidades humanas, é a que mais permite que a gente se transponha para realidades não vivenciadas. Porque é impossível para um indivíduo, no tempo de uma vida biológica, experimentar todas as emoções humanas, todas as sensações. Só a arte permite isso. A arte faz com que a gente se transponha para uma realidade que nós não vivemos. A gente ouve uma música num idioma que não conhecemos e de repente somos tocados de imensa alegria ou tristeza. Nós sabemos o que é um romance de Romeu e Julieta sem que seja necessário que eu descreva o que é um romance de Romeu e Julieta, né? Isso para quem conheceu a obra de Shakespeare, exatamente porque houve uma obra de arte. Houve alguém chamado William Shakespeare que traduziu aquela sensação, né? É a arte, portanto, que ela permite que a gente exercite a empatia e a alteridade e a própria compaixão no seu limite máximo. E ela passa a ser não apenas um discurso, mas ela passa a ser uma prática, um sentimento profundo, porque a arte ela toca e puxa, e ela ao mesmo tempo é intangível, né? Então que a ZUP Criativa aconteça no meio de muita arte e que essa arte seja a liga para uma transformação profunda aí entre todos nós. O último eu trouxe um livro meu, escrevi, eu tenho alguns livros aí, esse é o que eu tenho em disposição aqui, que é Ponto de Cultura, Brasil de Baixo para Cima. Conto algumas dessas histórias. Quem quiser, no final eu tenho alguns exemplares. E obrigado.